Estação Entrevista. Olha, quando o Estado decidiu implementar, até por uma questão constitucional, a Defensoria Pública, trouxe transtornos para muita gente. Eu acho que continua ainda acontecendo, né, porque o número de defensores no Estado não é suficiente para atender todas as comarcas, todas as cidades. Então, para falar sobre Defensoria Pública, está conosco aqui no programa hoje o Defensor Público de Santa Catarina, Tiago Rumler. Tiago, boa tarde, prazer, obrigado por ter vindo aqui, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Como é que funciona essa história de Defensoria Pública em Santa Catarina? Eu confesso para o senhor, até por uma questão de justiça, né? Eu já tinha trabalhado em outro estado, onde existia Defensoria Pública de uma forma bastante atuante, pela quantidade de defensores, que era equivalente ao número de promotores públicos, por exemplo, né? Que era uma coisa boa. Mas quando eu vim para Santa Catarina, que eu voltei a Santa Catarina, eu disse, não, mas aqui, como o pessoal às vezes precisa procurar um advogado, vai um amigo, né, um advogado amigo, ou vai na própria OAB, a OAB indicava, e aí você tinha um advogado que lhe atendesse no escritório departamento particular, pago, né, pelo governo do Estado. Hoje em dia mudou, agora é Defensoria Pública. Como é que funciona? Elias, a Defensoria Pública é um órgão público voltado único e exclusivamente para o atendimento do hipossuficiente. Ela é composta por defensores públicos que não cobram qualquer valor ou qualquer espécie de taxa e que atuam exclusivamente na defesa da camada mais carente da população. Essa pessoa, para buscar assistência jurídica por parte da Defensoria Pública, ela precisa se dirigir ao núcleo regional. Infelizmente, no estado de Santa Catarina, não temos núcleos regionais em todas as comarcas. Portanto, em algumas outras cidades, como Balneário Camboriú, Navegantes, a pessoa precisa talvez se dirigir a um escritório modelo, ou à própria OAB, para verificar a disponibilidade de um advogado atuar em sua defesa, em seu processo. Quer dizer, em todos os municípios da ANFRA, aqui da região da ANFRA, só tem Itajaí? Só em Itajaí. E atende exclusivamente Itajaí? Os processos que tramitam em Itajaí, ou de pessoas que em Itajaí residam. Quer dizer, o pessoal de Bombinhas, que é a comarca de Porto Belo, não tem. Infelizmente, a gente tem uma procura muito grande de pessoas que residem em outras cidades, em Navegantes, Camboriú, Bombinhas, Porto Belo. E, infelizmente, como o número de defensores é muito longe ainda do ideal, né, para que se tenha uma ideia, o número ideal de defensores, segundo o cálculo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa de Nível Nacional, seriam 509 defensores para o estado de Santa Catarina. Hoje nós temos 90. Em abril, depois de muita luta, muita briga, teremos mais 30. Ou seja, ainda não conseguimos atingir sequer 25% do número ideal de defensores públicos. Nossa senhora, aí é complicado. Vocês também ficam com muito trabalho, né? Com certeza. Exato. Né? Aqui em Itajaí temos quantos? Temos 7 defensores públicos. Eles atuam na área criminal, de execução penal, na área de família, né, ação de alimentos, reconhecimento de paternidade, na área de saúde, né, buscando medicamentos, exames, cirurgias que o município ou que o estado se neguem administrativamente realizar, né, nós ajuizamos a ação com esse objetivo, e também na área da infância, ajuizando ações que visam a creche, a guarda, a adoção. São essas as 5, 6 matérias que nós atuamos em Itajaí. Infelizmente, ainda em Itajaí, não conseguimos atuar em algumas das matérias que seriam necessárias, como o direito do consumidor, o direito civil, ações de uso capião, direitos reais, ações indenizatórias. Nós precisaríamos aí de mais 2, 3 defensores públicos para conseguirmos cobrir essa demanda em Itajaí. Só para Itajaí. Quer dizer, nesses 30 pode ter a possibilidade de centralizar um pouco Itajaí e vir para outras comarcas aqui da região, não? Sabendo do convite de vir aqui ao programa, eu questionei o nosso defensor público geral, que é o chefe da instituição, e ele mencionou que a prioridade nesse momento seria reforçar os núcleos da defensoria já existentes e não criar novos. Isso em função de que um procedimento legislativo, ele não foi aprovado na Assembleia Legislativa no ano passado. Ele previa a criação de mais cargos de técnicos e analistas que são servidores da instituição, tá, que são necessários para a estruturação de um novo núcleo regional. Como esse projeto, infelizmente, não foi aprovado, não teríamos condições de abrir novos núcleos só com defensores e sem os servidores que estruturam a Defensoria Pública e garantem o atendimento à população. Nem teria como, né? Não teria como. O promotor vai ter que dar de recepcionista, telefonista, Exato. Office boy. Está na audiência, fazer vistoria em presídio e, ao mesmo tempo, estar na própria instituição. Agora, essa correlação, eu até citei no começo, a quantidade de defensor em relação aos membros do Ministério Público seria
Seria ideal? É um número próximo, mas hoje se fala que deveria se existir um número um pouco maior de defensores do que de promotores e juízes, porque a Defensoria Pública é o órgão que proporciona um atendimento à população, não só ao juizamento de ações, mas também orientação jurídica, né, esclarecimentos. Né, recentemente nós fazemos muitos esclarecimentos acerca, por exemplo, de emancipação, regime de bens para casamento, conciliações, ou seja, a Defensoria Pública de fato é o órgão que toca a população, toca a maior parte da população, que é a população carente. Então seria necessário um número um pouco maior de defensores do que de promotores, mas claro que com a nossa realidade atual, se chegarmos próximos ao número de promotores, já conseguiríamos atender uma parcela muito maior do Estado. Até quando o senhor estava vindo para cá, a gente já falamos que o senhor estaria conosco, o Renato lá de Penha disse, como é que está a ação civil pública movida contra Itajaí, o município de Itajaí, sobre a quantidade de multas aplicadas em 2014, mas na realidade isso é uma ação do Ministério Público. Não tem nada a ver com a Defensoria, né? Não. Na verdade, a Defensoria em causas coletivas como essa, ela tende a atuar quando o interesse é mais voltado a um interesse hipossuficiente. Não é o caso em Itajaí, por exemplo, mas é muito natural que em outros municípios a Defensoria, por exemplo, ajuize ações civis públicas para a disponibilização de mais vagas em creche, porque o interesse por uma vaga em creche pública é principalmente da pessoa pobre. Então, nas ações coletivas em que o objeto dessa ação é voltado principalmente para as pessoas carentes, a Defensoria Pública atua. Nesse caso das multas, é uma ação do Ministério Público, até porque me parece ser de interesse coletivo, independentemente do beneficiado, do condutor ter maiores ou menores condições econômicas. Olha, hoje eu diria o quê? Que, claro, se bem estruturado, se criados núcleos, só na nossa região aqui da Foz do Rio Itajaí, nós temos a comarca de Balneário Pissarras, que atinge também o município de Penha, a comarca de Navegantes, que atinge também o município de Lisalves, a comarca de Itajaí já tem um núcleo, mas tem Balneário Camboriú, a sua comarca própria, Camboriú, a sua comarca própria, Itapema, a sua comarca própria, e ainda Porto Belo, que atua também sobre o município de Bombinhas. Então, teríamos que ter muito mais promotor, muito mais núcleos, né? Com certeza, com certeza. Nós brigamos, né, por isso, para que a Defensoria Pública ela possa se expandir pelo Estado, né, porque nós acreditamos que, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal e recomendações de organismos internacionais, como a própria Organização dos Estados Interamericanos, que a Defensoria Pública seria, desde que bem estruturada e bem instituída e devidamente instituída, seria um modelo ideal de assistência jurídica para a população. E é isso que nós diariamente buscamos, até por vias políticas, mas isso depende muito de ações e de leis que passam principalmente pelo governo do Estado e pela Assembleia Legislativa. Então não depende de nós, defensores públicos, se somos apenas órgãos de execução da instituição. Perfeito. Itajaí, o núcleo de Itajaí, quem quiser, por exemplo, ir lá, tem que levar alguma documentação específica? E qual é o endereço de Itajaí? Em Itajaí, a Defensoria Pública fica sediada na Rua Brusque, número 290, certo? O primeiro atendimento ao público, que é a triagem, ele é realizado das segundas às quartas, entre as 8h30 e as 10h30 da manhã. E, a princípio, nós solicitamos que as pessoas que compareçam à Defensoria compareçam com documentos de identificação, comprovante de renda, porque a Defensoria Pública ela atende pessoas que participem de núcleos familiares que aufiram renda não superior a 3 salários mínimos e comprovante de residência. A princípio são esses os documentos e é claro que a depender da demanda que a pessoa nos traga na Defensoria Pública, documentos complementares seriam exigidos dessa pessoa. Dr. Tiago Rumler, obrigado por ter vindo aqui conosco, trazido essas informações e, claro, trazendo também alguns esclarecimentos para a comunidade, que está ainda meio perdida nesse caso, mas com certeza um dia vão chegar lá naquela situação ideal para todo mundo, né? Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Estação Entrevista.